Olá pessoal, estamos aí de volta nas aulas, nesse momento aqui de quarentena. Muito prazer, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho hoje de redação. Então, nesse momento aqui dá pra gente falar online, eu voltar a gravar umas aulas, tá difícil gravar umas aulas. Bom, pro pessoal do presencial e que vai ver essas aulas aqui pra mim, vamos continuar o nosso trabalho. Para você que não me conhece ainda, para você que está aí vendo pelo YouTube, eu sou o Douglas Cabeça, sou professor de português, redação já desde 2000, redação, gramática e português como um todo para o vestibular, para o Enem, para concursos públicos, desde 2009. E sou concurseiro também, concurseiro aí na área de concursos jurídicos, sou estudante de direito, estou nos 2 últimos anos aí do curso de direito, então qualquer coisa eu vou voltar aí a produzir conteúdos na área de concurso público, trazendo conteúdos de direito e tudo mais, porque também me ajuda a estudar. Talvez eu produza aí também conteúdos nessa área aí nesse momento de quarentena aqui pro canal e vai ajudar todo mundo, espero ajudar você e vai me ajudar também. Bom, vamos falar de redação. A redação, seja para você que vai fazer o Enem, seja para você que vai fazer vestibulares, FUVEST, Unicamp, Unesp, etc, etc, ou seja para você que vai fazer concurso público, quando a gente fala de texto, redação dissertativa, argumentativa, a ideia é a mesma para todo mundo. Muda um jeito de corrigir, muda um elemento ou outro ali na conclusão e tudo mais, mas em essência o gênero e o tipo textual é o mesmo. Então existem elementos essenciais que têm que estar presentes em qualquer prova que você for fazer. Muda o tamanho também. Na maioria, o paradigma é 30 linhas, né? Uma redação de no máximo 30 linhas. Mas para concurso público, a gente sabe que existem alguns concursos que são de específicos, principalmente concursos na área jurídica, que é 60, 90 linhas. A ideia é a mesma. Você só vai ter que multiplicar o número de argumentos. E para você, vestibulando, quando entrar na faculdade e for escrever os trabalhos da faculdade, o seu TCC, os trabalhos mesmo que o professor vai pedindo, os papers que você vai ter que produzir, você vai ter que usar essa mesma lógica. O trabalho científico, o texto científico é um texto dissertativo argumentativo e a lógica é exatamente a mesma, só muda o tamanho. Pois muito bem, vamos lá. Eu gosto de pensar a redação em 2 níveis. Por quê? Tudo que você vai aprender, seja redação, seja história, qualquer matéria que você for estudar e aprender, é um processo. É um processo. Não é de um dia para o outro. Não é você sentar hoje, eu quero aprender violão. Sentar aqui com o violão e você já vai tocar como um grande violonista. É um processo. A mesma coisa a redação, a mesma coisa matemática, a mesma coisa. É um processo, é um grande processo. E o processo de aprendizagem da redação, eu gosto de pensar esse processo em 2 níveis, em 2 blocos. Um primeiro nível é a hora que a gente toma um contato e domina a estrutura da redação e os conteúdos essenciais que tem que estar presente nessa estrutura, certo? Conteúdos dentro dessa estrutura. Quando eu sei já qual é a estrutura e quais os conteúdos obrigatórios que tem que estar dentro dessa estrutura, quando eu domino isso, aí eu passo para um segundo nível. Esse segundo nível nada mais é para mim do que um aperfeiçoamento desse primeiro. É na hora que eu começo a lapidar, é a hora que eu começo a pensar nas frases mais bem organizadas, é a hora que eu começo a trabalhar com um repertório de elementos de coesão maior, é a hora que eu domino mais a gramática que você também está estudando em paralelo, vírgula, crase, ortografia. É a hora que eu vou começar agora a lapidar a minha redação. Isso é num segundo momento,
Tá? No primeiro momento, então, é conhecer, dominar a estrutura e os conteúdos básicos que tem que ter nessa estrutura. Perfeito. Redação. Opa, deixa eu mudar aqui. Redação. Toda redação dissertativa, argumentativa, ela é duas coisas. Ela é forma e ela é conteúdo. Ela é forma e ela é conteúdo. Forma e conteúdo. Nós aqui nas aulas de redação, nas aulas presenciais, na aula com o seu professor, na aula aqui no YouTube, quando você vai ver um vídeo sobre redação, a maioria deles, a maioria das aulas de redação, elas estão relacionadas com a forma. Elas estão interligadas com a forma. Quando você vai ver uma análise de uma redação, aí tudo bem, trabalha-se mais com o conteúdo. Qual é a forma da redação? É a estrutura básica, que ela tem que ter, que a gente já vai ver, e os elementos obrigatórios. O conteúdo, ele já vem do seu conhecimento mesmo, de mundo, das ciências, das humanas. Você vai estudar filosofia, você vai estudar sociologia, você vai estudar português, você vai estudar literatura, você vai estudar história, você vai estudar biologia, vai estudar química, vai estudar física, vai estudar matemática, vai estudar atualidades. Tudo isso vai se somar no seu repertório pessoal e é por isso que eu estou falando que é um processo. Quando você estiver lá na frente, com um bom repertório já de conhecimentos, isso vai impactar diretamente na sua redação no que tange ao conteúdo. Então, a hora que você domina a estrutura e o que tem que ter obrigatoriamente na redação, e domina também um bom repertório, sua redação fica excelente. E a nossa ideia é, daqui até o dia da sua prova, seja Enem, vestibular ou concurso público, essas duas coisas estejam somadas. Vamos falar da forma. Nossa preocupação no nível 1 é a forma e os elementos obrigatórios. A redação dissertativa argumentativa, você já deve ter visto isso em algum lugar. Se não viu, ela tem basicamente 3 partes. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tem que estar mais ou menos equilibrado, tá? Tente já começar a pensar nessa estrutura de forma equilibrada. A mesma quantidade de linhas, mais ou menos, para cada parágrafo. Ou existir um equilíbrio entre as partes. Por exemplo, o pessoal sempre na aula presencial me pergunta: quantas linhas eu tenho que usar na introdução? Eu sugiro que você trabalhe com uma média de 5 linhas aqui na introdução, 5 linhas aqui na conclusão. Mas não é um número rígido, é um mais ou menos. Sabe um mais ou menos? Pode ser 4? Pode ser 6? Pode ser 7? Pode. 8 eu acho que já começa a desequilibrar, já começa a ficar muito... Agora se você escreve 8 ali e 3 na conclusão, olha que desequilíbrio, né? Então é bom trabalhar com 5 ali, sobrando então para uma redação, que é o nosso paradigma de 30 linhas, sobra aí 20 linhas para você trabalhar o desenvolvimento. E aí no desenvolvimento você vai ter 2 ou 3 parágrafos. 2 ou 3. Não é mais que 3. Não é menos que 2. Tá? Eu sugiro 2. Eu gosto de trabalhar com 2 para uma redação de 30 linhas. E até o final da aula você vai entender o porquê. Se eu vou trabalhar com 2 parágrafos de desenvolvimento, então é mais ou menos 10 linhas para cada parágrafo. Pode ser 11, 9, 12, 8, né? É mais ou menos 10 linhas. Fica ali de um jeito mais ou menos equilibrado. Tudo bem? Título. E título na redação? Aí vai depender do seu concurso. Aí vai depender da sua prova. Vai depender do seu vestibular. Tem vestibulares e concursos públicos que pedem para você criar um título. Tem vestibulares e concurso público que não. Aí já é uma peculiaridade da sua prova. Tá bom? Vamos para frente. Antes disso aqui, para você não ficar perdido, volta o slide aqui e eu quero que você agora pense outra coisa sobre o processo de produção de uma boa redação. Para aquele aluno inexperiente, para aquele aluno que está começando mesmo agora, e eu já tive isso, o nosso maior gasto de energia é na escrita, né? Você quer escrever. Você quer pegar o papel ali e já começar a escrever a sua redação e colocar no papel e já querer que fique uma redação maravilhosa. A gente gasta muita energia
com essa etapa de colocar no papel. E a gente não se preocupa com uma etapa anterior. Esse é o aluno inexperiente. Eu acho que a redação, uma boa redação, ela tem duas etapas. Ela tem uma etapa de preparação e ela tem uma etapa de colocar no papel. O inexperiente gasta muita energia com colocar no papel. Já o aluno de redação que já está mais treinado, que já entendeu a estrutura, que já tem um bom repertório de conhecimentos e tal, ele começa a perceber que a maior energia que ele vai precisar gastar não é com colocar no papel, é com o planejamento. Quando você faz um bom planejamento da redação, colocar no papel é o mais fácil. Você faz uma redação, você coloca no papel em 10 minutos, 15 minutos. Você escreve uma redação com calma, não fazendo rasuras. É o que você gasta menos energia. É o que você gasta menos energia colocar no papel. Você gasta muito mais energia com a preparação. A preparação. Então, já coloque isso na sua cabeça. Neste momento, comece a se preocupar com a preparação. E vá colocando no papel. Você vai começar a perceber que no começo você gasta energia colocando no papel, porque você vai ficar ainda dominando a estrutura. Mas depois, quando isso se tornar algo natural, comum, é igual música. Eu uso a música como exemplo por causa disso. Você vai fazer os exercícios de escala ali no violão, no piano. No começo enrosca, mas na hora que aquilo se torna automático para você, você quase não gasta energia. Você pega e faz. Você pega o piano e faz. A mesma coisa a redação. No começo, vai enroscar, e você vai gastar muita energia. Quando isso se tornar automático, você vai ver que nessa segunda etapa não vai gastar energia nenhuma. Primeiro, o que a gente vai gastar mais energia é com o planejamento. Pois muito bem. Para planejar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um mapeamento do conteúdo. Tipo, o que eu tenho que ter na minha cabeça ou no meu rascunho ali mapeado para eu depois colocar no papel. Depois pegar esse conteúdo e distribuir na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Então vamos mapear o conteúdo. Primeira coisa que você tem que pensar na redação, você vai lá, abriu a redação, o tema, vai ler aqueles textos motivadores, é importante porque o texto motivador ele já vai começar a te fazer entrar num clima sobre aquele tema. Ótimo. Li, entendi. Primeira coisa então que tem que estar muito clara e que eu vou usar pra caramba no meu texto é o tema. O tema tem que estar claro para você. Depois que eu sei o tema, eu tenho que dizer qual será a minha tese. Eu tenho que ter bem claro na minha cabeça, no meu rascunho, qual que é a minha tese. Essa é a segunda parte do meu mapeamento. E você tem que ir desse jeito, porque te ajuda a organizar o pensamento. Tá bom, eu sei o tema e eu sei a tese. E agora eu tenho que pensar como é que eu vou defender essa tese. Ah, cabeça, eu não sei o que é tese. Tese é o seu ponto de vista sobre aquele tema. Daqui a pouco eu volto com um exemplo e fica mais fácil. Mas para começar já a iluminar um pouquinho a cabeça, imagina o seguinte. Imagina que fosse uma conversa informal. Você está na sua casa. O tema, qual que é um tema de uma conversa hoje em dia lá? Hoje a gente está falando muito de doença, do coronavírus, né? E tal. Vamos dizer que o tema fosse esse. Então, opa, peraí, já sei o tema. O tema é coronavírus. Qual que é a sua opinião? Tem gente que acha que é um vírus criado em laboratório, pela China e tal. Essa é a opinião dele. Tem gente que fala que isso é só uma gripezinha e tal. Tem gente que realmente está vendo que é uma pandemia, que é uma doença grave, que está matando pessoas. Tem gente que vê, nesse caso aí, o SUS como sendo algo importante. Tem gente que vê o SUS como sendo algo deficitário, enfim. A tese é o que você vai defender com relação a esse tema. O que esse tema traz para você como entendimento. Isso é uma tese. Ótimo. Mas pensa de uma maneira simples, não fica pensando muito complexo.
Parte do simples para depois você ir lapidando. Deixa para lapidar com o tempo. Mas pensa simples. Eu jogo um tema aqui para você. Eu falo o tema. Vamos lá. Acesso à cultura. É um tema. O que você pensa? Que foi o caso da redação do Enem, né? A democratização do acesso ao cinema. Foi a redação do Enem do ano passado. Acho que era esse o tema. E aí, o que você pensa sobre isso? Ah, não, peraí, o cinema é isso, o cinema é aquilo, o acesso é assim, essa é a sua tese. É o seu ponto de vista com relação àquele tema. Então, mapeei. Já sei a tese, já sei o tema, sei a tese. Aí, você tem que agora destrinchar um pouquinho mais essa tese. Tá, você defende isso sobre o seu tema? Por quê? O primeiro porquê, você tem que colocar aqui, né, é o terceiro passo. Você tem que pensar, tá, eu estou defendendo esse ponto de vista por causa disso e por causa disso. Geralmente, na redação de 30 linhas, por que eu falei que você precisa de 2 parágrafos de desenvolvimento? Porque para cada parágrafo de desenvolvimento, você vai trazer um argumento que defende a sua tese, o seu ponto de vista. Então, por que eu acho o acesso à cultura difícil? Não sei. Por causa disso, por causa daquilo. Por que eu sou a favor do aborto? Tema clichêzão, né? Que nunca cai no vestibular, mas que todo professor de redação usa de exemplo. Aborto. Aí você fala, eu sou a favor do aborto por causa disso, porque é um direito da mulher e porque é um caso de saúde pública. Eu sou contra porque... Aí você usa o argumento X e o argumento Y. Então, essa é a segunda coisa que você tem que mapear, os porquês. Aí, daquele seu primeiro porquê, eu estou defendendo isso por causa disso. Aí você vai agora desenvolver um pouco mais. Esse seu primeiro porquê, qual que é o conceito? Se você está falando... daqui a pouco eu vou dar um exemplo, vai ficar melhor. Mas pensa o seguinte, já sei o tema, sei a tese, eu penso num primeiro porquê, penso num segundo porquê. Aí eu volto para esse meu primeiro porquê, que eu estou defendendo essa tese. E aí eu vou desenvolver ele um pouco mais. Eu tento conceituar, trazer um elemento conceitual sobre ele. Aí depois que eu conceituo, eu também tenho que ter quais as justificações. E aqui é que vem a chamada essência do argumento, que é a hora que você vai usar a técnica argumentativa, ou contraste, ou autoridade, ou exemplo, ou estatística, ou argumento histórico, filosófico. É aqui que você vai trazer aquilo que reforça o seu ponto de vista aqui. O que você está defendendo naquele parágrafo. É aquilo que traz uma força para o seu parágrafo. Tá certo? E no final, você vai lá e só encerra o parágrafo, faz uma conclusão do parágrafo, faz uma frase final que conclui o parágrafo. E aí você vai para o próximo parágrafo. No próximo parágrafo, você apresenta a sua ideia o segundo porquê, conceitua, justifica e encerra. Então, cada parágrafo de desenvolvimento você vai dividir em pelo menos 4 partes. Você vai dividir em pelo menos 4 partes. E é isso que o corretor vai procurar na sua redação. Ele vai ver se você apresentou o argumento, se você trouxe conceitos, se você justificou, trouxe técnica argumentativa para justificar, e se você encerrou o parágrafo direitinho. Com isso aqui mapeado, agora sim você vai lá para a folha e vai colocar introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa é a última parte. O mais difícil é fazer isso aqui, mapear. Vamos pegar um exemplo? Para poder agora exemplificar isso aqui e ficar melhor? Deixa eu apagar um pouco isso aqui, para ficar menos poluído. E aí a gente faz o exemplo e vamos ver se isso vai ficar mais fácil para vocês. Pois muito bem. Vamos pensar num tema. Nós estamos aí nessa época de pandemia, de coronavírus. Vamos fazer de conta que caísse na sua redação esse tema. Eu não vai cair. Não vai cair. Seria muito óbvio. Eu acho difícil cair. Mas vamos fazer de conta. Só por um exercício didático nosso.
Então faz de conta que caiu na sua redação. Pandemias. O concurso público gosta, da VUNESP, por exemplo, gosta de fazer pergunta, né? Então vamos fazer assim. Pandemias, como prevenir? Uma pergunta para você. Como prevenir pandemias? Ele nem falou de coronavírus, falou de pandemias. Pandemias, como prevenir? Como prevenir pandemias? Esse é o tema. E aí você vai lá e coloca lá. Como prevenir pandemias, as pandemias. Você pode até tentar desenvolver um pouco mais esse tema, né? Tipo, o que é uma pandemia, cara? Pandemia é uma doença... Aí, ó, conhecimento já de biologia, conhecimento já de geografia. Pandemia é uma doença em massa que se espalha por todos os continentes. Ó, você já põe aí no tema. Opa, já começa a fazer um rascunho sobre o tema. Mas aí, pronto, você já mapeou o tema. Ótimo. O que eu penso sobre... O que eu acredito que seja a resposta para essa pergunta? Como prevenir pandemias? E aí é o que você achar. Aí que a gente vai para a segunda tese. Aí que a gente vai para o segundo passo, que é a tese. Aí você pode pensar, sei lá, pandemia... É preciso ter, para prevenir pandemias, é preciso ter mais investimento em ciência. Pode ser a sua tese. O investimento em ciência e o impacto que esse investimento tem na prevenção de doenças em massa, de maneira global. É uma boa tese. Você poderia ter outra tese. Sua tese poderia ser, sei lá, vamos pensar num Enem que gosta do Brasil, né? Que gosta que a gente traga esses temas para o Brasil. Vamos pensar no SUS. Se eu estou falando de uma doença em massa quando chega aqui no Brasil, a importância do SUS. Se o SUS, ou não, ou eu posso defender que o SUS é péssimo para prevenir doenças, ou eu posso falar que não, o SUS é extremamente importante para prevenir essas doenças aqui no Brasil, para combater, para ter medidas mais efetivas. Vamos ficar com essa tese. Vamos lá. Então a tese é essa, mas perceba que a tese é você que vai construir. É a hora que você vai trazer todo o seu conhecimento de mundo, doidinho, e vai colocar aqui. Tendo a ver com o tema. Então eu vou ficar com essa, a tese de que o SUS é importante no combate e na prevenção de doenças em massa. Pronto, já mapeei também minha tese. Aí vem o meu primeiro porquê. É aí que eu vou vir aqui no tópico frasal. Meu primeiro tópico frasal. Meu primeiro porquê. Por que o SUS é importante para prevenir e combater doenças em massa como as pandemias? E aí eu vou usar meu conhecimento. O que é o SUS? O SUS é um sistema universal, né? Um sistema único de saúde, ele é um sistema universal. Aí eu que sou da área do direito, eu sei que está lá na Constituição, que o SUS tem que ser universal e tal. Então eu já sei, eu vou usar essa universalidade. E aí eu posso usar até de acordo com a Constituição. O SUS foi criado para ser universal, gratuito e tal. Eu posso usar isso como argumento. Então se você tem conhecimento, aí já é uma parte de conhecimento da pessoa. Mas o meu argumento está aqui, ó. Universal. Por quê? Eu acho que o SUS é importante porque ele é universal. Ser universal, aí eu já vou desenvolver o conceito. Significa que ele dá o acesso para todos. Seja o cara que mora na mansão, no bairro X, seja o morador de rua. Por isso que é importante investir mais no SUS. Talvez o SUS tenha um monte de problemas, e tem, a gente sabe, quem usa o SUS sabe, mas ele é importante, então a gente tem que investir mais. Tem que investir, o governo tem que investir mais. Por quê? Porque ele é universal, cara. Uma doença que atinge a massa, atinge pobre, atinge rico. Atinge o negro, atinge o branco, atinge todo mundo. Atinge todo mundo. Só que os mais pobres não têm dinheiro para pagar um hospital, um médico, um remédio. E ter um acesso universal é isso, é garantir com que todas as pessoas tenham um acesso. E quando eu garanto que todas as pessoas com igualdade tenham um acesso,
eu consigo combater essa doença de maneira mais eficiente. Essa é a minha defesa, tá vendo? Então, opa, por que o SUS é importante? Porque ele é universal. Ser universal significa isso aqui. Aí eu vou justificar, eu vou falar da universalidade. Aí aqui é a hora que eu vou trazer o meu argumento. Posso trazer a Constituição, a autoridade, lei. Eu posso trazer um dado estatístico da Organização Mundial da Saúde, falando que os países que têm sistemas públicos de saúde conseguem prevenir e combater melhor uma doença desse tipo, etc, etc. E vou lá e encerro o meu parágrafo. Concluo o meu parágrafo. Aí agora eu vou mapear o meu segundo conteúdo. Meu segundo argumento. Qual seria o segundo argumento que eu poderia defender o SUS diante de uma doença em massa? Eu posso defender que o SUS é um sistema, tá no próprio nome, né? Sistema Único de Saúde. E ser um sistema, o que é ser um sistema? Conceito de sistema. Sistema é ter uma articulação entre todos os agentes. É eu ter uma política pública hierárquica que vem de um governo central e que é a mesma em todo o território. Então, na hora que uma doença entra no meu território, eu já consigo fazer com que todo o meu sistema se articule para prevenir e para combater e para criar uma série de estratégias contra essa doença, contra esse problema que atinge a massa. Então, então eu já tenho aqui o meu segundo argumento. Percebeu? Eu sei o tema, pandemias, como prevenir, pandemia é uma doença em massa que atinge todos os lugares do mundo. Aí eu vou para minha tese. Quando essa doença chega no Brasil, nós temos aqui o SUS, que é um sistema extremamente importante para combater essa pandemia. Por quê? Porque o SUS ele é universal e garante acesso a qualquer pessoa e porque o SUS é um sistema, e ser um sistema significa que ele tem ações articuladas em todo o território nacional, o que ajuda a ser mais rápido na hora de dar uma resposta com relação a isso, tá bom? De novo, é só um exercício didático aqui, a sua opinião pode ser diferente da minha, tudo bem? Ou você pode defender uma tese diferente, ou você pode defender uma tese oposta à minha, não tem problema. Nós aqui estamos abstraindo, estamos fazendo um exercício intelectual, tá bom? Eu sei que vai ter comentários ao contrário, alguns me xingando, alguns falando o contrário de mim, não tem problema. A ideia aqui não é essa. A minha aula, a ideia não é... essa aula não é uma aula sobre SUS. Estamos usando o SUS como exemplo. Minha aula é sobre redação, tá bom? Só para prevenir os haters aí. Mas não tem jeito. Ele vai colocar do mesmo jeito. Mas para você que consegue abstrair, tem um tico e um teco mais articulado, um tico e um teco mais inteligente, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Tá certo? Eu respeito se você tem uma opinião contrária à minha, mas o que eu quero que você grave é o exercício de redação. E você vai usar essa mesma técnica para qualquer tema e para defender o seu ponto de vista. Seja na redação aqui, seja nos trabalhos acadêmicos que você vai fazer na faculdade, seja nos relatórios e nos pareceres que você vai dar lá no seu cargo público quando você passar no concurso. Pois muito bem, então eu já sei. Aí eu vou trazer sobre esse meu argumento aqui uma justificativa, um dado estatístico, uma opinião contrária, uma autoridade, um exemplo, uma obra literária, etc, etc, etc. E vou lá e já penso numa conclusão ou num encerramento, numa frasezinha de impacto para encerrar esse meu parágrafo falando da ideia de sistema. Cara, você fez isso, você conseguiu fazer isso, você já tem na sua mão um mapa do que você vai pôr no papel. Essa é a parte mais difícil. Agora é organizar isso aqui no papel. Como? Primeiro você vai ter que saber o que é que eu tenho que ter na introdução, o que é que eu tenho que ter no desenvolvimento, o que é que eu tenho que ter na conclusão. Na introdução, eu tenho que ter, naquele primeiro parágrafo de introdução, o tema, e eu mapeei o tema. Eu tenho que ter a tese, eu mapeei a tese. E eu tenho que ter os tópicos frasais, eu mapeei. Eu tenho meus 2 tópicos frasais e eu apresento a minha introdução. Então aí eu escrevo, aí eu vou lá e coloco no papel a introdução. No Brasil, diante de pandemias, ou seja,
doenças que atingem em massa pessoas de todos os continentes, vírgula. A resposta a esse caso é dada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Este sistema é o mais eficiente e importante para a população brasileira, pois tem a característica de ser, aí tá aqui meus tópicos frasais, universal e ser, em essência, um sistema único. Ponto. O que eu vou fazer lá no desenvolvimento? É claro, eu estou fazendo aqui de cabeça, improvisando. No papel você vai ver se isso fica melhorzinho. Mas pronto, escrevi o meu parágrafo de introdução. Acabei de dizer, cara, vou falar sobre... O tema é esse, eu vou defender o SUS, e eu vou defender porque ele é universal, e porque ele é um sistema único. Beleza. Agora, eu vou desenvolver agora o fato dele ser universal e o fato dele ser um sistema único. E aí lá no desenvolvimento eu vou fazer exatamente isso. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu apresento o tópico frasal, eu coloco o conceito, eu justifico, eu trago um elemento argumentativo, eu fecho o meu parágrafo. Vou para o segundo parágrafo do desenvolvimento, eu apresento o meu segundo argumento, o sistema, eu conceituo o que é esse sistema, eu trago um elemento de justificativa, um argumento, etc. E eu concluo esse meu parágrafo. Aí eu vou para o meu último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. O que é que tem que ter obrigatório no meu parágrafo de conclusão? Um elemento de coesão, mas isso aqui depois a gente desenha melhor isso. Eu faço de novo tema, tese e tópicos frasais. Ou seja, é uma repetição da introdução, só que com outras palavras. Meio que amarrando, mostrando assim, em essência, olha leitor, tá vendo como eu tenho razão? Eu tenho razão porque eu desenvolvi aqui a ideia de universalidade, de sistema, portanto o SUS é importante para combater pandemias. Falei do só inverti a ordem, inclusive. Falei do tema, falei dos tópicos frasais, falei da tese e falei do tema. Encerrei o meu parágrafo. Se você vai fazer a redação do Enem, além de você apresentar o tema e a tese, para cada tópico frasal, você vai trazer uma proposta de intervenção, né? O Enem geralmente é um tema problemático. Opa, então, o SUS é universal, porém ele tem dificuldades para atender todo mundo. Portanto, eu preciso investir mais. A minha proposta de intervenção, então, é que o governo federal destine cada vez mais verbas, ou que a gente faça o imposto sobre grandes fortunas e o dinheiro que vem desse imposto sobre grandes fortunas vá para o SUS, vá para atender cada vez, estruturar cada vez mais e melhor. Enfim, você vai trazer a proposta de intervenção. O segundo caso é um sistema. Esse sistema tem que ser aperfeiçoado, melhorado, com mais tecnologia, com isso, com aquilo. O Enem você vai usar, então, a técnica de colocar a proposta de intervenção em cima de cada um dos seus tópicos frasais. Ficou um pouco mais claro? Eu espero realmente que tenha ficado um pouco mais claro como que você tem que estruturar essa redação. Então, o mais difícil é essa parte do mapeamento, do planejamento do texto. Agora você vai colocar isso no papel. Aí é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Primeiramente, a priori, vírgula, o SUS tem a característica de ser universal, ou seja, ele garante o atendimento, o acesso a qualquer pessoa, independentemente de classe social ou econômica. Ponto. Então eu já apresentei o tópico frasal, já conceituei. Agora eu vou justificar. Isso está presente como um direito dentro da Constituição da República de 1988, que consagra o princípio da universalidade, dando acesso universal e gratuito dentro do território nacional. Pronto, já apresentei um argumento legal, trouxe uma justificativa legal. Assim, e aí eu vou concluir o parágrafo. Assim, a universalidade garante que, no casos de pandemia, qualquer pessoa que esteja em condições
de enfermidade possam receber o devido atendimento dentro de uma política pública de saúde. Fechei o meu parágrafo. Eu estou improvisando agora. Fechei o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Só com esse meu mapa. Percebe que é com o meu mapa? Depois, é claro, igual eu falei, no segundo nível, você vai pegar esse mapa e vai destrinchar ele um pouquinho melhor. Vai começar a brincar com esses elementos, vai trazer novas coisas. Aí você vai para o segundo parágrafo e assim vai. Tudo bem? Então, fechando hoje aqui, mapeamento de conteúdo, distribuição. Agora, o que você tem que fazer? Eu não quero que você se preocupe com seu texto ficar maravilhoso agora. Calma, para você que é iniciante. Para você que já está há um tempo, já beleza, já começa a se preocupar com a lapidação. Para você que é iniciante e que tem dificuldade com redação, que é a maioria das pessoas, respira, pega os temas e vai treinar. Tenta mapear o conteúdo. Mapeou, agora tenta colocar ele no papel. Eu quero que essa estrutura, que esse exercício, primeiro passo, mapear, tema, tese, para tópico frasal 1, tópico frasal 2, conceito, isso daí eu quero que fique automático para você. Eu quero que você sente para fazer uma redação e faça isso. Depois que você mapeou, vai lá e põe no papel. Não se preocupa com uma redação maravilhosa, só põe no papel. Só põe. Vai treinando, vai treinando. Uma hora isso começa a ficar automático. Aí sim você vai começar depois, num segundo momento, a se preocupar com qual a palavra que eu uso aqui, qual o elemento de coesão que eu uso aqui. Sabe? Depois você se preocupa com isso. Eu quero que você pense fácil e vá melhorando conforme você vai se acostumando com as coisas. Tudo bem? Para os alunos que são do presencial, se quiserem, podem me tirar dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp ou manda diretamente para mim, eu estou à disposição. Para você que conheceu o canal aí, que é inscrito no canal e que me conhece só pelo YouTube aqui, eu espero realmente que isso aqui esteja te ajudando. Eu não costumo ler muitos comentários dos vídeos porque não dá muito tempo, eu estou estudando também, eu estou trabalhando em casa e tudo mais, e também porque os haters a gente sabe, né? Enche o saco. Enfim, de toda forma, espero ter ajudado. Eu vou produzir outros vídeos mais sobre concursos, sobre redação, sobre gramática, sobre interpretação de texto e sobre direito também, né? Já que eu sou um estudante de direito e estou me preparando para os concursos da área jurídica, né? Porque eu já passei em alguns outros concursos, mas agora o meu foco é na área jurídica, né? Eu acho que eu vou até criar um tópico aqui no canal, rumo a ser juiz. Pretendendo ser juiz. Aí vamos criar um canal até o dia que eu virar juiz. Já pensou? Vamos criar uma série de vídeos de preparação até o dia que eu virar juiz. Mas enfim, brincadeiras à parte, é isso daí. Como estamos em época de coronavírus, fica em casa, se cuida, realmente se cuida. Eu acho que é uma doença muito séria, que é um problema muito sério. Já conheço pessoas que infelizmente já não estão mais aqui entre nós por causa dessa doença. Então o negócio não é brincadeira. Vamos tentar se prevenir, vai passar. Se você está frustrado com os seus estudos, respira, relaxa. Eu sei, é difícil, procura ajuda, procura conversar com os amigos. Estudar é difícil já naturalmente. Nessa época aqui, para algumas pessoas deve estar muito mais complexo. Estudar, você tem que entender que é um processo. É um processo. Tenta levar esse processo da melhor maneira possível, de uma maneira gostosa, no seu tempo. Aprender é bom, aprender é gostoso, mas é difícil mesmo. Mas tenta ter prazer com isso, né? Com esse processo de aprendizagem. Não queira também se chicotear se você não está entendendo uma matéria ou outra. Isso é normal, todo mundo passa por isso. Os grandes gênios passam por isso. Nós, mortais, não vamos passar por dificuldades em entender uma matéria. A gente passa também. O que a gente tem que aprender é respirar. Então, tenta não se frustrar com os estudos. Vai dar tudo certo. Entende que é um processo. Não é hoje que você vai fazer uma redação e ela vai ficar excelente, maravilhosa. Eu quero que ela fique excelente, maravilhosa daqui a um ano, né? Daqui a um tempo, até o dia da sua prova. Vai passar esse período, daqui a pouco os vestibulares,
concursos públicos, tudo volta ao normal, tudo volta à rotina. E se você continuar estudando, tendo força de vontade, foco, respirar, hora que os concursos e as provas vierem, você já vai estar mais preparado para conquistar aí os seus sonhos. Tudo bem? Beijo no coração, abraço distante, abraços digitais, beijos digitais e sucesso para todos vocês, sucesso para todos nós. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais.